resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e da mentalidade que você ainda não decidiu transformar. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Seguimos hoje livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, de Carol Dweck. Estamos no último capítulo do livro, o capítulo 8, que se chama A Mudança do Mindset. É o capítulo mais profundo, é o mais extenso, então ele foi dividido em 8 partes, para que nenhum vídeo fique longo e vocês possam assistir todos no tempinho que vocês têm, tá? Hoje a gente entra na parte 5 do capítulo 8. Quem ainda não assistiu as outras partes, pode voltar 4 vídeos anteriores e vocês vão ver o capítulo inteiro, tá? A quinta parte do capítulo 8, a gente vai entrar num assunto que é muito profundo, muito mesmo, né? Para todos, porque ou a gente já foi criança ou a gente tem criança em casa. Então, a gente vai falar de como que o mindset se forma nas crianças e como que os pais podem moldar esse processo. Sim, eles podem moldar esse processo. Então, tudo pode mudar. Tudo pode melhorar, ok? Então, muitas vezes, gente, o mindset fixo, ele começa muito cedo. Mais cedo até do que a gente imagina, né? A gente, às vezes, acha que a criança é muito pequena, então não tem nada se formando ali ainda não, né? Nem sabe ler, nem nada, escrever como. Mas não é assim, tá? Mais cedo do que a gente imagina, o mindset fixo pode começar na cabecinha da criança, tá bom? Então, vamos para a leitura. Depois eu vou pegar esse conteúdo muito rico da Carol Dweck, compilar e gerar uma ferramenta de transformação para você colocar em prática, tá? Para melhorar a sua vida, mudar a sua vida, transformar a sua vida, hoje ainda, vida real. Ok? Vamos lá. Eu tô um pouco resfriada, então eu já peço perdão, porque às vezes eu vou tossir um pouco, tá? A voz tá falhando um pouquinho, mas vamos lá. O título, o primeiro subtítulo: Mudando o mindset do seu filho. Nossos filhos, que são nossas maiores riquezas, muitas vezes estão atolados no mindset fixo. Você pode dar a eles um workshop individual de cerebrologia. Vamos ver algumas maneiras de fazer isso. O menino de mindset fixo precoce. A maioria das crianças que adotam um mindset fixo só se torna adepta fervorosa dele mais tarde, ainda na infância. Algumas, porém, o adotam muito mais cedo. Então, vamos para o dilema, né? Nesse capítulo, a gente está trabalhando em cima de dilemas. Então, vamos para o dilema. Imagine que o seu filho pequeno chega da escola certo dia e diz: algumas crianças são inteligentes e outras são burras. Elas têm uma cabeça pior. Você fica assustada? Quem lhe disse isso? Você pergunta, já pensando em fazer uma queixa na escola. Eu mesmo cheguei a essa conclusão, responde ele orgulhosamente. Ele percebeu que algumas crianças já sabem escrever letras e conhecem vários números e outras não. Ele chegou a essa conclusão e está convencido de que é verdade. Seu filho é tão precoce em todos os aspectos do mindset fixo que logo desabrocha completamente. Ele passa a ter aversão ao esforço porque ele quer que o seu cérebro inteligente resolva rapidamente as coisas para ele. E frequentemente é isso que acontece. Ele passa a se interessar pelo jogo de xadrez e o seu cônjuge, pensando em inspirá-lo, aluga o filme Lances Inocentes, que trata de um jovem campeão de xadrez. No filme, o seu filho aprende que é possível perder e deixar de ser campeão. Por isso, ele desiste. Sou campeão de xadrez, anuncia ele para quem quiser ouvir. Um campeão que não disputa partidas. Agora que ele compreende o que significa perder, ele trata de tomar providências para evitar isso. Então ele começa a trapacear nos jogos.
Ele fala frequentemente nas coisas que ele sabe fazer e as outras crianças não sabem. Quando você e o seu cônjuge lhe dizem que as outras crianças não são burras, mas simplesmente não se exercitaram tanto quanto ele, o seu filho se recusa a acreditar. Ele observa cuidadosamente o que se passa na escola. E ao chegar em casa, ele conta: mesmo quando a professora ensina uma coisa nova, eu sou melhor do que eles. Eu não preciso fazer exercícios. Esse menino está obcecado pelo seu intelecto. Não para desenvolver o seu intelecto, mas simplesmente para elogiar o seu intelecto. Você já disse a ele que o importante é a prática e o aprendizado, e não o fato de ser inteligente ou burro, mas ele não se convence. Que mais você pode fazer? De que outras formas você pode fazer com que ele entenda a mensagem? Agora vamos para os passos do mindset de crescimento. Você resolve que, em vez de convencê-lo com palavras a evitar o mindset fixo, é preciso viver segundo o mindset de crescimento. Na mesa de jantar, todas as noites, você e seu cônjuge situam a conversa em torno do mindset de crescimento, perguntando a cada um dos filhos e eles perguntando uns aos outros: o que você aprendeu hoje? Que erros você cometeu que o fizeram aprender alguma coisa? Em que você teve de se esforçar mais hoje? Cada pergunta dá a volta à mesa, com as pessoas debatendo animadamente os seus próprios erros, estratégias, dificuldades e aprendizado, assim como os dos demais. Você fala sobre aptidões que antes não tinha e que hoje possui, graças aos exercícios que praticou. Dramatiza os erros que você cometeu, nos quais estava a chave para a solução, como se contasse uma história de mistério. Descreve, com gosto, as coisas contra as quais está lutando e nas quais está progredindo. Em breve as crianças estarão esperando ansiosas a hora do jantar para contar as próprias histórias. Ora, viva, que bom! Diz você com admiração. Sem dúvida, você hoje ficou mais inteligente. Quando seu filho de mindset fixo der exemplos de coisas que faz melhor do que outras crianças, todos dirão: mas como foi que você aprendeu? Quando ele falar da facilidade que ele tem na escola, todos dirão: ora, isso não é bom, você não está aprendendo. Não poderia encontrar uma coisa mais difícil para aprender mais? Quando ele se vangloriar de ser campeão, você pode dizer: os campeões são os que se esforçam mais. Você pode se tornar campeão. Amanhã me conte alguma coisa que você fez para se tornar campeão. Pobre menino, isso é uma conspiração. A longo prazo, ele não tem como resistir. Ele vai adotar o mindset de crescimento. Quando ele estiver fazendo os deveres de casa e disser que são fáceis ou chatos demais, você pode mostrar-lhe maneiras de torná-los mais divertidos ou estimulantes. Por exemplo, se tiver de escrever palavras como menino, pergunte: quantas palavras você conhece que rimam com menino? Escreva-as num papel separado e mais tarde veremos se somos capazes de fazer uma frase que contenha todas essas palavras. Quando ele terminar os deveres, faça essa brincadeira, escolhendo com ele as palavras que rimam. O menino pequenino tocou o sino. Ele acabará inventando outras formas de fazer com que os deveres sejam mais desafiadores. Isso não funciona somente na escola ou nos esportes. Você pode estimular os seus filhos a contar as maneiras que aprenderam para fazer amigos ou para compreender e ajudar outras pessoas. O recado que você dá é que as façanhas da inteligência ou da destreza física não são as únicas coisas a que dá valor. Durante muito tempo, seu filho se sente atraído pelo mindset fixo. Adora pensar que é uma pessoa inerentemente especial e isso basta. Não gosta da ideia de ter de se esforçar todos os dias para ter um pequeno progresso em suas habilidades ou seus conhecimentos. O estrelato não deve ser tão trabalhoso. Mas quando o sistema de valores da família se desloca para o mindset de crescimento, ele quer participar.
Assim, primeiro ele entra no jogo reclamando e depois ele participa hesitando. Finalmente completando o trajeto, torna-se o vigilante do mindset. Quando alguém da família resvala para o mindset fixo, ele se diverte apontando isso. Cuidado com seus desejos, diz você brincando a seu cônjuge. O mindset fixo é muito tentador. Parece prometer às crianças toda uma vida de reconhecimento do seu valor, sucesso e admiração, simplesmente por existirem e serem o que são. Por isso, talvez seja preciso muito trabalho para que o mindset de crescimento desabroche, onde o mindset fixo já se enraizou. Olha que bingo essa frase. Talvez seja preciso muito trabalho para que o mindset de crescimento desabroche, onde o mindset fixo já se enraizou. Nossa, que bingo, hein? Quem pegou, pegou, né? Então agora, vamos para o próximo subtítulo, esforços desperdiçados. Às vezes o problema de uma criança não é pouco esforço, e sim esforço demais. Todos ouvimos falar em crianças do ensino fundamental que ficam acordadas até tarde estudando, ou de outras que têm professores particulares para superar os seus colegas. Essas crianças se esforçam arduamente, mas não estão seguindo o mindset de crescimento. Não estão concentradas no prazer de aprender. Em geral, elas estão procurando provar o seu valor a seus pais. E em certos casos, os pais podem apreciar o resultado desse grande esforço. Notas altas, prêmios, aceitação em escolas de prestígio. Vamos ver como tratar esse problema? Vamos para o próximo dilema. Então, o nosso dilema agora é o seguinte: você tem muito orgulho da sua filha. Ela é a primeira da turma e só tira 10. Toca flauta, estuda com o melhor professor do país. Você tem certeza de que ela vai passar na melhor escola de ensino médio particular da cidade. Porém, todas as manhãs antes de ir à escola, ela sente dores de estômago e às vezes vomita. Você continua a alimentá-la com dietas cada vez mais leves, a fim de acalmar o seu estômago sensível, mas não adianta. Nunca lhe ocorre que ela tem um grave distúrbio nervoso. Finalmente, os médicos diagnosticam uma úlcera no estômago. Cadê, gente? Deveria ser uma advertência, mas você e seu cônjuge permanecem alheios. Continuam a achar que o problema é gastrointestinal. O médico, porém, sugere, com insistência, que vocês consultem um terapeuta familiar. Ele acha que isso faz parte obrigatoriamente do tratamento da sua filha e indica uma especialista em terapia familiar. Vamos para a reação do mindset fixo. A terapeuta sugere que vocês não exijam muito da filha, que digam a ela para não se esforçar tanto, que durma mais. Vocês, seguindo religiosamente as instruções, certificam-se de que ela vai dormir diariamente às 10 da noite. Isso, porém, só piora as coisas. Ela agora tem menos tempo para realizar tudo o que se espera dela. Apesar do que disse a terapeuta, vocês nem sequer cogitam a possibilidade de ela estar sugerindo que a sua filha se atrase em relação aos demais estudantes, ou que não se aperfeiçoe na flauta, ou que se arrisque a não ser aceita na escola de ensino médio de prestígio. Como isso poderia ser bom para ela? A terapeuta percebe que terá muito trabalho. Seu primeiro objetivo é que percebam a gravidade do problema. O segundo é fazer com que vocês compreendam o papel que desempenham na questão. Você e seu cônjuge precisam enxergar que o problema decorre da necessidade que vocês têm de perfeição. Sua filha não chegaria a esse ponto se não receasse perder a aprovação dos pais. O terceiro objetivo é elaborar um plano que todos possam executar. Você é capaz de pensar em coisas concretas
que possam ser feitas para ajudar a sua filha a adotar o mindset de crescimento, a fim de relaxar e ter alguma satisfação na vida? Então vamos para os passos do mindset de crescimento. O plano sugerido pela terapeuta permitiria que a sua filha começasse a ter prazer nas coisas que faz. As aulas de flauta são suspensas. Sua filha fica sabendo que poderá praticar muito ou pouco, à sua escolha, pela simples alegria da música e nada mais. O estudo das matérias escolares deve ser feito para aprender e não para encher a cabeça de tudo o que é possível. A terapeuta a encaminha a um professor particular que a ensina a estudar para compreender. Que professor particular maravilhoso, hein? O professor particular também discute com ela a matéria de uma maneira que a torna interessante e agradável. O estudo agora adquire um novo significado. Não se trata de obter as maiores notas possíveis, a fim de provar a sua inteligência e o seu valor aos pais. Trata-se de aprender coisas e pensar nelas de maneira atraente. Os professores da sua filha são recrutados para apoiá-la em sua reorientação no caminho do crescimento. Recebem conselhos para conversar com ela sobre o seu processo de aprendizado e elogiá-la por ele, em vez de comentar o seu desempenho nas provas. Estou vendo que você realmente compreendeu o uso de metáforas nas redações. Vejo que você se esforçou em seu trabalho escolar sobre os Incas. Quando o li, achei que estava no Peru antigo. Vocês também aprendem a conversar com ela dessa forma. Finalmente, a terapeuta sugere veementemente que a sua filha frequente uma escola de ensino médio menos exigente do que aquela que vocês preferem. Há outras boas escolas que se concentram mais no aprendizado do que nas notas das provas. Você leva sua filha para visitar algumas dessas escolas. Em seguida, ela discute com você e a terapeuta sobre as que a entusiasmaram mais e onde ela se sentiu mais à vontade. Gradualmente, vocês aprendem a separar as suas necessidades e os seus desejos dos dela. Talvez desejassem ter uma filha que fosse a primeira em tudo, mas ela precisava de algo mais: aceitação dos pais e liberdade para crescer. Sentindo-se menos pressionada, sua filha passa a se envolver de maneira mais genuína nas coisas que faz. O interesse e o aprendizado são a motivação dela agora, e ela faz tudo com muita competência. Seus filhos estão querendo lhe dizer algo que você não quer ouvir? Você conhece o anúncio que pergunta: sabe onde está seu filho agora? Se você não é capaz de ouvir o que os seus filhos estão tentando dizer com palavras ou atos, você não sabe onde eles estão. Adote o mindset de crescimento e preste mais atenção neles. Lindo, né? A parte 5 do capítulo 8 termina aqui, tá? Agora, vamos conversar sobre isso tudo, né? Talvez, gente, quem não tenha filhos não consiga compreender a profundidade disso, porque realmente vem da experiência, né? Só que não significa que você não aproveita nada dessa parte do capítulo, porque você já foi criança. Então, talvez você não tenha filhos, mas você foi essa criança aí, desse texto, né? Muito exigida por você mesma e pelos pais. Então, para todos, esse texto é útil, tá? Então, vamos lá. O livro, ele traz exemplos muito interessantes, né? Então, ele pede para que você imagine que o seu filho pequeno, né? Vamos para o primeiro dilema. Chega da escola e diz algo assim: algumas crianças são inteligentes, outras são burras. Aí você fica chocada, pergunta para ele quem falou isso e ele responde: eu mesmo, eu descobri isso.
Por quê? Porque ele observou que algumas crianças já sabem ler melhor, escrever melhor, fazer contas com mais facilidade. Então, ele chega à conclusão de que algumas pessoas simplesmente nascem inteligentes e outras não. Esse é o nascimento precoce do que eu chamo de mindset fixo, né? Aí, agora, você observa o que começa a acontecer com essa criança. Essa criança começa a evitar os desafios, começa a evitar situações onde ela pode perder. Isso tudo é mindset fixo. Ela começa a evitar tudo que possa ameaçar a identidade dela de criança inteligente, né? O livro exemplifica o menino jogando xadrez. Só que quando ele assiste um filme sobre campeões de xadrez, ele descobre que campeões também podem perder. E aí isso mudou tudo, né? Porque aí ele decide então que é melhor não jogar, porque se eu jogar eu corro risco de perder. Se eu não jogar, eu não perco. Não ganho também não, mas não perco, né? E aí ele passa a se apresentar como um campeão que não disputa partida. Percebeu a armadilha? O mindset fixo já pegou essa criança, né? Ele prefere preservar a identidade de vencedor a correr o risco de aprender a jogar xadrez, mesmo que perdendo. Esse é o poder que o mindset fixo tem, de transformar a inteligência numa coisa que precisa ser protegida e não desenvolvida. Olha que bingo! Vou repetir. Esse é o poder do mindset fixo, transformar a inteligência numa coisa que precisa ser protegida e não desenvolvida. E aí o capítulo vem e faz uma pergunta. Como que os pais podem ajudar uma criança, então, a desenvolver um mindset de crescimento, já que ela está com esse mindset fixo, né? E aí a autora dá uma resposta muito interessante. Ela fala que não adianta apenas você explicar para essa criança que ela tem um mindset fixo e que ela deveria ter o de crescimento. Não adianta apenas dar conselho, né? Porque o mindset de crescimento, ele precisa ser vivido dentro da família. E aí no livro os pais vão e criam um novo ritual, né? Todas as noites, durante o jantar, conversam muito, né? Em torno de 3 perguntas simples. Quais eram? O que você aprendeu hoje? Que erro que você cometeu hoje que te ensinou alguma coisa? E em que você precisou se esforçar hoje? 3 perguntas mágicas, tá? Percebam o que acontece quando elas são feitas. O foco deixa de ser quem é mais inteligente e passa a ser quem está aprendendo mais. Olha que bingo! Os pais contam suas próprias histórias, dos seus erros, das suas dificuldades, de coisas que eles estão tentando aprender, né? Então, eles transformam o erro numa coisa quase heróica, algo digno de ser contado. E pouco a pouco as crianças vão começar a fazer o mesmo, porque a gente é espelho, a gente é exemplo, né? E aí vai acontecendo uma coisa extraordinária. O valor daquela família vai mudando. Agora, o importante não é parecer inteligente. O importante agora é se desenvolver, é crescer, é ficar mais inteligente do que eu fui ontem. Bingo! Então, quando o filho se gaba dizendo que faz algo melhor do que os coleguinhas, aí os pais intervêm e respondem. E como é que você aprendeu isso? Para ele entender que não é inato dele, ele teve que aprender. Quando ele vem e diz que a escola é muito fácil, os pais dizem, então talvez seja a hora de você fazer algo mais desafiador, mais difícil. Quando ele se chama de campeão, os pais entram e dizem, campeões são aqueles que treinam mais. E aí, pouco a pouco, essa criança começa a perceber que dentro daquela família, o que é admirado é o esforço, né? Dentro daquela família, o aprendizado, ele é celebrado. Que erros fazem parte da jornada, ok? E aí depois a gente tem o outro dilema que o livro traz, que são as crianças que se esforçam demais. É o oposto, né? Mas elas não se esforçam demais pelo prazer de aprender. Elas se esforçam demais para provar o seu valor. E aí o livro fala de uma filha extremamente dedicada, primeira da classe, notas perfeitas, tendo aulas com os melhores professores. Tudo parece muito perfeito, né? Mas todo dia de manhã ela acorda com dor de estômago. Às vezes até vomita antes de ir para a escola. Ninguém entende o que está acontecendo.
Aí os médicos descobrem uma coisa, que ela desenvolveu uma úlcera nervosa. Então o problema não era estudar, o problema era a pressão em cima dela para estudar. A necessidade de ser perfeita, de não decepcionar os pais, né? Então a gente tem mindset fixo do mesmo jeito, só que aqui o mindset fixo aparece de outra forma. Ele não aparece na falta de esforço, por se achar inteligente demais. Ele aparece na obsessão por provar o tempo todo o seu valor, né? E aí o livro propõe uma solução radical, né? Suspender algumas atividades, interromper a aula extra, né? O estudo, ele deixa de ser sobre notas, ele passa a ser sobre aprendizado, curiosidade. Os professores passam a elogiar esse processo de aprendizagem, né? E não elogiar apenas o resultado, as notas das provas. Então, em vez de, por exemplo, eles dizerem parabéns, você tirou 10 na prova, eles poderiam dizer, eu percebi como você compreendeu bem essa matéria, pelas respostas que você deu na prova, entendem? E aos poucos alguma coisa vai mudando dentro daquela criança também. O estudo deixa de ser uma prova de valor dela. O estudo volta a ser uma agradável descoberta, né? E eu acho que essa é uma das lições mais importantes desse capítulo. Quando as crianças, elas sentem que elas precisam provar o seu valor o tempo todo, elas vivem sob pressão constante, elas viram uma panela de pressão. No caso dessa criança, quando ela estoura, ela vomita, úlcera nervosa, né? Mas quando elas entendem que elas podem crescer, podem aprender, podem evoluir e se divertir no processo, o aprendizado se torna leve, natural, né? Gente, isso não é só para crianças, isso vale também para adultos. Quantas vezes você se esforça, não para você aprender uma coisa nova, mas para você provar que você é capaz de fazer algo novo, né? Quantas vezes você evita algum desafio por medo de parecer incompetente? Você sabe que não sabe aquilo. Em vez de você pegar e aprender, você evita esse desafio. Porque se você não conseguir, você vai demonstrar que você é incompetente, né? O mindset de crescimento, ele lembra sempre a gente de uma coisa que é muito fundamental. A inteligência nunca vai ser uma coisa fixa. Nunca. A inteligência sempre vai ser uma coisa que pode ser desenvolvida. Bingo, tá? Pensa comigo. Qual mensagem sobre inteligência e sobre esforço que você recebeu quando era criança? Podem chorar, tá, gente? Podem chorar. Ainda mais os mais velhos. Quando perceberem que mensagem que receberam, né? Você aprendeu que precisava provar o seu valor ou você aprendeu que você podia desenvolver os seus valores? Como que você reage hoje diante dos seus erros e das dificuldades que você enfrenta? Você evita os desafios ou você vê esses desafios como oportunidades na sua vida para crescer? A maneira como a gente fala sobre o esforço, sobre o erro e sobre o aprendizado molda o destino da nossa mente, tá? No meu livro Mente de Ouro, eu aprofundo exatamente essa transformação na sua vida. Eu te mostro como você substitui um padrão mental que muitas vezes está baseado em julgamento, em comparação, em autossabotagem, por uma mentalidade que é de crescimento, de prosperidade, né? De contínua evolução. Você ainda recebe um bônus, que é o Cofre Dourado da Prosperidade, que tem exercícios curtinhos, diários, para você fortalecer na sua vida novas rotinas, tanto mentais quanto emocionais. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, ok? Agora responde para mim nos comentários. Qual foi a principal mensagem sobre inteligência e sobre esforço que você recebeu na sua infância? Pode escrever chorando, tá? Você tá no Clube da Mente de Ouro, já sabe, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Aqui a gente não apenas lê livros, não. Aqui a gente usa ideias poderosas desses livros para transformar a nossa forma de pensar,
e, consequentemente, transformar a nossa forma de viver. Porque mudar o mindset muda o destino, né? O mindset fixo ensina as crianças a proteger a sua inteligência. Já o mindset de crescimento, ele ensina essas crianças a desenvolver a sua inteligência. Quando o erro deixa de ser uma vergonha e passa a ser um aprendizado, quando o esforço deixa de ser um sinal de fraqueza e passa a ser um sinal de evolução, aí você tem uma mente que está começando a florescer, ok? Lembrando a vocês, o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E é por isso que eu estou aqui, para ler essa página para você. O resultado que você ainda não tem, sabe onde ele pode estar também? Ele pode estar escondido na mentalidade que você ainda não decidiu desenvolver, tá? Então se inscreve no Clube da Mente de Ouro, continua nessa jornada comigo, porque a próxima parte do capítulo pode ser exatamente a chave para você fazer a virada na sua vida que você tanto precisa. Um beijo no coração de vocês.